Pessoal, vou gravar um vídeo aqui para vocês, falar um pouquinho agora sobre a transformada de Laplace, algumas propriedades básicas e também vou definir a função gama. Então, antes de eu definir a transformada de Laplace, é só comentar um pouquinho que essa é uma ferramenta muito útil para a engenharia em geral, especialmente para a engenharia elétrica. A gente consegue resolver aí algumas equações diferenciais usando a transformada de Laplace. Uma motivação melhor e um contexto histórico sobre transformadas de Laplace e até sobre outras transformadas integrais, vocês podem encontrar num link que eu deixei lá na pasta de referências bibliográficas. Coloquei mais um link lá no Moodle com um artigozinho da uma revista, eu fechei aqui, uma revista de física. É uma linguagem acessível, acredito que vocês devam entender. Então, é o último link lá. Definição de transformada de Laplace. Então, a transformada de Laplace, como eu mencionei, é uma transformada do tipo integral, que você pega uma determinada função, que eu vou chamar de f de t, e a partir dela você obtém uma outra função, que eu vou chamar de f de s. Ela depende de um outro parâmetro. Como é que a gente obtém essa f maiúscula, tá? É a fzinha de t elevada na f maiúscula de s. Como a gente obtém essa nova função? Resolvendo essa integral aí que vocês estão vendo aí na tela, integral de 0 até infinito de e elevado a menos st vezes f de t dt. Então, como a gente observa, né, a integral é em relação a t e o resultado vai depender desse parâmetro s, caso, obviamente, essa integral convirja. Isso aí pode não estar definido, né? De fato não está definido para qualquer f de t. Mais adiante eu vou mencionar um resultado que vai dizer para a gente condições suficientes para que essa integral convirja, e de fato a gente tenha a transformada de Laplace, não condição necessária, mas suficiente. Mas porque a gente vai fazer esse teorema de condições suficientes, é mais do que o suficiente no nosso contexto. Então essa é a definição. Normalmente, né, a transformada de uma determinada função, a função a ser transformada vai ser denotada por uma letra minúscula, como aparece aí o fzinho de t, né, f minúsculo de t. E o resultado vai ser uma função denotada pela mesma letra, só que maiúscula. Nesse caso aí, o f maiúsculo de s. Então, para a gente fazer um exemplo, não ficar só falando, vamos fazer aí calcular a transformada de Laplace da função constante igual a 1. A transformada de Laplace ela é representada por essa letra L aí, estilizada, e a gente vai ver aí embaixo, né, que essa transformada é uma transformação linear num certo espaço de funções. Então, a transformada aí dessa f de t, no exemplo, que é igual a transformada, eu vou colocar aqui a expressão que define a f entre colchetes, entre chaves. Então, a transformada de 1, que por definição, a f é igual a 1, né, como eu mencionei. Então, integral de 0 até mais infinito, de e elevado a menos st dt. Essa integral aí nada mais é do que o limite. Deixa eu correr isso aqui para o lado, senão vai cortar no vídeo. O limite da integral de 0 até b, e aí b indo para infinito, de e elevado a menos st dt. Essa integral é simples de resolver, né? Então, é limite b indo para infinito, para mais infinito, de e elevado a menos st, e aqui aparece um menos s dividindo, e esse cara aí indo de 0 até b. Limite b indo para infinito, e aí você então tem essa expressão para t igual a b, é menos e elevado a menos
SB sobre S, aí menos essa expressão, como tem um sinal de menos ali, vai aparecer um mais aqui, e elevado a menos S de zero, ou seja, e elevado a zero aqui, sobre S, limite, e elevado a menos SB, vamos colocar aqui o S comum para os dois, né? Aqui tem um menos na frente, e aqui mais um. Quando B vai para mais infinito. Se a gente supor aí que esse S é um número positivo, né, maior do que zero, então menos SB, quando B vai para infinito, vai para menos infinito. E elevado a alguma coisa que está indo para menos infinito, isso aqui vai para zero. E, portanto, a gente ficaria que esse resultado seria 1 sobre S. Normalmente, quando a gente for calcular essas transformadas de Laplace, a gente vai supor que o S é maior do que zero. Às vezes até é uma restrição maior. Vocês vão ver que em alguns exercícios o S vai ser maior do que um certo A, esse A vai poder ser 1, 2, enfim. Mas a gente vai ter algumas restrições que não atrapalham no desenvolvimento da questão para encontrar essa transformada. Então, quer dizer, resolver uma integral. Então não tem segredo, a gente tem a definição. A partir dessa definição, como a integral, aliás, a transformada de Laplace é definida como uma integral, é fácil ver que valem essas propriedades que eu coloquei aqui embaixo, que é a transformada de f mais g, caso as duas tenham transformadas, né? É a transformada de f mais a transformada de g. A transformada de alfa vezes f de t, alfa sendo uma constante real, é alfa vezes a transformada de f de t. Claro que eu peguei aqui também nesse exemplo um caso muito simples, né, de transformada de uma função constante, e eu não tive nenhuma dificuldade em resolver essa integral. Mas é bem possível que apareça na lista ou em algum exercício em sala de aula um exercício mais difícil, onde calcular essa integral pode dar bem mais trabalho. Mas o objetivo desse vídeo aqui é só definir as coisas iniciais. Nos vídeos seguintes eu vou fazer outras coisas um pouco mais complicadas. Então eu vou passar agora para definir também a... Opa, antes de eu definir a função gama que aparece aí, vai ser comum, né? Em vez de a gente toda hora calcular a transformada de Laplace, a gente tem uma lista de funções que a gente já conhece a transformada de Laplace. É mais ou menos como quando você aprende derivada, que você aprende derivada pela definição, que tem um limite, que você calcula algumas vezes, né? Mas depois você tem algumas regrinhas bem simples, e algumas derivadas que você já conhece de maneira imediata, né? Você já sabe qual que é a derivada do seno, a derivada do cosseno. Então a ideia é mais ou menos essa aqui. Muitas funções, ou pelo menos algumas funções que aparecem com certa frequência, a gente já vai deixar aqui registrado quem é a transformada de Laplace. E a menos que eu peça para vocês usarem a definição, ou seja, calcularem aquela integral para obter a transformada de Laplace de uma certa função, o que vocês vão fazer é consultar essa lista aqui de transformadas básicas para depois tentar, com essas, manipulando essas aí, obter a transformada de uma outra função. E aí a gente vai fazer vários exemplos, vocês vão entender como é que é isso. Mas tem aí uma lista de funções básicas, né? Então, se f de t é constante igual a 1, a sua transformada f de s é 1 sobre s. Se f de t é t elevado a n, então a sua transformada é n fatorial sobre s elevado a n mais 1. Se S de t é e elevado a a vezes t, aqui vamos supor que o a é positivo. Então, a sua transformada é 1 sobre S, S menos a. E nesse caso, como eu tinha falado para vocês, a gente vai supor aqui, eu não anotei, mas depois na aula eu comento melhor, que o S tem que ser maior do que a. Tá? O domínio da função f de S aqui tem uma restrição. Se a função f de t é seno de k vezes t, esse k sendo uma constante qualquer, então a sua transformada de Laplace é k sobre s ao quadrado mais k ao quadrado. Se a f é cosseno de k vezes t, k também é uma constante qualquer,
Sua transformada é S sobre S ao quadrado mais K ao quadrado. Todas essas transformadas que eu estou listando aqui, elas podem ser obtidas, até nem é com tanta dificuldade assim, mas podem ser obtidas via definição. Algumas provavelmente vão aparecer na lista de exercícios, e aí quando for pedido para vocês obterem essas transformadas pela definição, vocês têm que realmente calcular a integral e resolver direitinho aí, fazendo os passos, deixando bem claro o que vocês estão fazendo. A transformada aí do seno hiperbólico de k vezes t, que é igual a transformada, né, que é k sobre s ao quadrado menos k ao quadrado, e a transformada do cosseno hiperbólico de k vezes t é s sobre s ao quadrado menos k ao quadrado. Então, essa é uma lista das transformadas básicas que a gente vai consultar com bastante frequência. Tem uma função que se relaciona com a transformada de Laplace, que é essa função gama. A relação dela pode aparecer em vários contextos, né? Mas mais adiante, acho que eu vou gravar um outro vídeo que fala, por exemplo, que eu posso relacionar a transformada de Laplace da função t elevado a n com a função gama. O resultado vai estar relacionado com a função gama. Então isso eu vou fazer, acho que num próximo vídeo, provavelmente no que vem na sequência. Nesse aqui, o que eu vou comentar sobre a função gama é a definição, primeiramente, né, e algumas propriedades, as mais usuais. Então a função gama, calculada num ponto p mais 1, ela é dada como a integral de 0 até mais infinito de e elevado a menos x vezes x elevado a p dx. Ou, né, se você quiser calcular num p, a gama de p é a integral de 0 até mais infinito de e elevado a menos x vezes x elevado a p menos 1 dx. Então, essa é a definição da função gama. De certa maneira, você pode pensar, né, que esse negócio é uma transformada integral de um polinômio, né, do x elevado a p ou do x elevado a p menos 1. Então você nota até pela definição, alguma semelhança com a transformada de Laplace, né? A definição da transformada de Laplace. Existem aí 3 propriedades essenciais que eu estou destacando da função gama, embora, como eu já mencionei, se vocês pesquisarem sobre função gama, vocês vão encontrar uma infinidade de coisas e relações dessa função gama com várias outras funções especiais que aparecem na física matemática, né? Mas o básico é o seguinte, né? Gama de P mais 1 é P vezes gama de P. O gama de 1 é igual a 1. E a mais interessante de todas, se o n for aí um inteiro positivo, a gente consegue mostrar que o gama de n mais 1 é n fatorial. Por essa última propriedade que eu destaquei aí, é que a função gama é conhecida como o fatorial generalizado. E se o n mais 1, gama de n mais 1 é igual a n fatorial, isso ajuda a gente, de certa maneira, né, a definir esse fatorial generalizado para qualquer n maior do que zero, não só para os n inteiros positivos. Você pode calcular, sei lá, o fatorial de 3,5. Basta você tomar nessa expressão aí o n igual a 3,5, exatamente aí nessa expressão, e calculo o gama de 4,5. Vamos fazer aqui a primeira dessas propriedades. O resto vocês podem fazer aí como exercício. Então, vamos mostrar que o gama de P mais 1 é P vezes gama de P. Provemos que gama de P mais 1 é igual a P gama de P. Então, a gente vai partir da definição do que é o gama de P mais 1. Então, gama de P mais 1, pela definição que aparece aqui em cima, né? É a integral de 0 até infinito
de e elevado a menos x, x elevado a p dx. Então, a gente vai fazer, bom, isso aqui, como eu mencionei, vai ser o limite, b indo para infinito, integral de 0 até b. Eu vou colocar aqui x elevado a p, só trocar a ordem desse produto, claro, não faz diferença nenhuma. Mas na hora de eu escrever aqui vai ficar melhor. Então essa integral que aparece aí, eu vou resolver ela por partes. Isso aí é limite, b indo para infinito. Vou chamar aqui o x elevado a p de u. Vou montar aquela integral, né? Integral de u dv é igual a uv menos a integral de v du. E o meu dv vai ser o e elevado a menos x dx. Então, isso aqui vai ser o diferencial de v. De tal maneira, então, que o meu v vai ser a integral, né, desse e elevado a menos x, ou seja, vou anotar aqui no cantinho, o v é menos e elevado a menos x, e o meu u', ou o meu du vai ser p vezes x elevado a p menos 1 dx. Então, vou substituir agora usando a integração por partes. Aquilo lá vai ser u vezes v, u é x elevado a p, o meu v eu acabei de dizer que é menos e elevado a menos x. Isso aqui é avaliado de 0 até b, menos a integral de v du. O meu v é menos e elevado a menos x, com esse menos aqui vai ficar mais. Du, meu du é p, x elevado a p menos 1 dx. Integral aqui de 0 até b. O limite aqui, ó, de tudo isso aqui. Quando a gente... Esse p que aparece aqui dentro da integral, eu vou colocar ele já do lado de fora, né? Ele é constante em relação à variável de integração. Ele aparece aqui. E agora eu vou calcular, passar isso ao limite. Avaliar primeiro essa parte aqui, ó, de 0 até b. Bom, deixa eu escrever mais um pouquinho, né? Aqui é igual limite de b indo para infinito. Essa parte vai ficar, essa expressão para x igual a b. Então, menos b elevado a p vezes e elevado a menos b. Menos isso aí, quer dizer, menos tudo isso aí no zero, como tem um x multiplicando, isso aí vai sumir a parte que tem o zero. E aqui mais p, integral de 0 até b, de e elevado a menos x, x elevado a p menos 1 dx. Agora, passando ao limite, quando b vai para infinito, esse cara aqui vai para zero. Vocês não acreditam, fica aí como exercício mostrar que isso aí é igual a zero quando b vai para infinito. Exercício de cálculo. E essa outra integral aqui, quando eu faço o b ir para infinito, eu tenho uma integral imprópria, 0 até infinito, de e elevado a menos x, x elevado a p menos 1 dx. Essa integral imprópria que aparece aqui, eu tinha escrito ela ali em cima, só para vocês observarem, apareceu e elevado a menos x, x elevado a p menos 1, que é nada mais, nada menos do que o gama de p. Então, tem o p lá do lado de fora, e aqui você tem o gama de p, como nós queríamos demonstrar. Para auxiliar vocês na prova, caso vocês tentem, de fato, verificar as outras duas propriedades, para auxiliar vocês, não, essa prova aqui ela é direta, né? Basta fazer uma conta para mostrar que o gama de 1 é igual a 1, calcular diretamente. Essa daqui
é uma prova por indução, onde você usa esses dois itens anteriores, que o gama de 1 é igual a 1, ou seja, já vale essa propriedade aqui se você tomar o n igual a zero, porque o zero fatorial vocês sabem que é igual a 1, então vale para n pelo item anterior. E vocês usam essa propriedade aqui na indução e acabam deduzindo que vale para todo n aí, em z+.